Bom dia. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Associação Paulista de Magistrados e Associação Paulista do Ministério Público dão as boas-vindas a todos nesse primeiro encontro com os candidatos ao governo de São Paulo, Compromisso com a Justiça. Trata-se de uma iniciativa inédita da Advocacia, Magistratura e Ministério Público, visando a apresentação de questões voltadas à Justiça Paulista com os candidatos ao governo estadual. Eu solicito a todos que, por favor, lembrem-se de manter seus celulares no modo silencioso. Nós convidamos para a mesa principal dos trabalhos, nosso anfitrião, Dr. Marcos da Costa, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Juiz Jaime Martins de Oliveira Neto, presidente da Associação Paulista de Magistrados. Dr. Felipe Locke Cavalcante, presidente da Associação Paulista do Ministério Público. Convidamos à mesa nosso primeiro candidato ao governo do Estado de São Paulo, Laércio Benco, do PHS. Os senhores podem se sentar. Nós destacamos e agradecemos a presença do Dr. Aristóbulo de Oliveira Freitas, que nesse ato representa o presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, e doutora Raquel Elita Alves Preto, diretora secretária, representando o presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo. Senhoras e senhores, com a palavra, Dr. Marcos da Costa, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Bom dia a todos. Quero iniciar saudando os presidentes das associações co-irmãs que hoje somam todos nós esforços para esse momento especial, que é um momento democrático, em permitir que os candidatos ao governo do Estado de São Paulo possam apresentar as suas ideias, as suas propostas, notadamente no que diz respeito à questão da justiça, fazendo com que o tema justiça seja um tema constante da pauta dos debates eleitorais. Quero cumprimentar, assim, nosso doutor Jaime, presidente da nossa APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, doutor Felipe, outro querido amigo, presidente da Associação Paulista do Ministério Público, doutor Aristóbulo Freitas, que nesse momento está representando o doutor Sérgio Rezental, presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, a queridíssima amiga, a doutora Raquel. Hoje eu estou chegando de viagem, perdoe. Queridíssima amiga Raquel, representando nesse ato o nosso querido José Horácio, presidente do Instituto, mais do que centenário, Instituto dos Advogados de São Paulo. Quero também fazer um agradecimento, desde logo, àqueles que permitiram que esse evento fosse realizado, que são os representantes das entidades que organizaram esse evento, pela OAB, Dr. Luiz Flávio Borges Dulso e o Dr. Aristóbulo Freitas, pela Associação Paulista do Ministério Público, o Dr. Marcelo Roveri e o Dr. Paulo Penteado Teixeira Júnior, pela APAMAGES, a doutora Viviane Nóbrega Maldonado e a doutora Eta Helena de Oliveira. Este é o primeiro evento que realizamos após a inauguração da nova sede da nossa OAB de São Paulo. Por isso, essa importância histórica se acresce. O evento está sendo transmitido pela internet, tanto no site da Associação Paulista do Ministério Público, no site da APAMAGES, no site da OAB de São Paulo. Posteriormente, cada apresentação que está sendo gravada vai ser disponibilizada também por links, que nós estaremos encaminhando os links a cada um, no caso da ordem dos nossos inscritos, no caso da APAMAGES, da Associação do Ministério Público, a cada um dos seus associados, de forma que será, para as três entidades, amplamente divulgado, fazendo com que os nossos inscritos, os nossos associados todos possam conhecer as propostas e, com isso, colaborar na formação da opinião que será materializada no dia da eleição. Nós temos a honra de receber o primeiro candidato,
as inscrições foram feitas, abertas aos candidatos, e os horários foram sendo suprimidos na hora em que algum candidato fosse assumido o compromisso do horário. E, para nossa alegria, esse candidato é um advogado, aqui, portanto, da nossa casa. Dr. Laércio Benco Lopes, jovem, advogado, 41 anos, nasceu em São Paulo, formado pela Faculdade de Direito de Osasco, pós-graduação em Direito Tributário pelo Centro de Extensão Universitária. Em 2008, fundou a Associação Brasileira de Contribuintes. 2 anos depois, se filiou ao Partido Verde, foi secretário estadual na área jurídica, ingressou no PHS em 2011. Em 2012, concorreu a uma vaga na Câmara Municipal de São Paulo pelo partido e foi eleito para o primeiro mandato de vereador. Agradecendo a presença de todos e aqueles que estão nos assistindo, devolvo a palavra ao mestre de cerimônias. Senhoras e senhores, anunciamos a palavra do juiz Jaime Martins de Oliveira Neto, presidente da Associação Paulista de Magistrados. Muito obrigado. Eu também quero cumprimentar a todos, agradecer a presença. Quero parabenizar especialmente hoje o Dr. Marcos da Costa pela recepção que nos oferece, por essa nova Casa do Advogado Paulista, que está realmente espetacular. Eu tive a oportunidade de chegar um pouco mais cedo aqui hoje e conhecer as dependências e o trabalho desenvolvido pelo Dr. Marcos na concretização desse ideal da advocacia paulista. E muito orgulho, né? Porque o advogado e o profissional e a ordem dos advogados tem esse papel fundamental, tanto que é um dos temas aqui do nosso evento sobre o judiciário, sobre a justiça, sobre os advogados com os candidatos ao governo. Então, parabéns, doutor Marcos, pelo trabalho que o senhor realizou e por esta casa maravilhosa que hoje pode receber, como está recebendo, cada um dos candidatos ao governo do Estado de São Paulo. Eu quero também agradecer e saudar o meu amigo, presidente da Associação Paulista do Ministério Público, um homem que tem feito um trabalho extraordinário, que foi conselheiro também do CNJ e fez um trabalho extraordinário no CNJ, o doutor Felipe Locke. Então, por tudo que tem feito também em prol do Ministério Público, de sua carreira, né, e do aperfeiçoamento do Poder Judiciário, dessas instituições todas. Quero saudar o doutor Laércio Benco, advogado, jovem, né, jovem advogado e já com uma carreira aí tão brilhante, que hoje se apresenta candidato ao governo do Estado de São Paulo e aceitou o convite das instituições para trazer aqui o seu pensamento a respeito do que pensa e do que fará, caso eleito, para o governo do Estado de São Paulo. Então, minha saudação a todos e, mais uma vez, o meu muito obrigado, presidente, pela recepção, pela casa que nos oferece. Anunciamos a palavra do excelentíssimo doutor Felipe Locke Cavalcante, presidente da Associação Paulista do Ministério Público. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao doutor Marcos da Costa, presidente da OAB Seção São Paulo, pela cessão desse espaço e, sobretudo, pela condução dos trabalhos. Nosso agradecimento especial ao doutor Jaime de Oliveira, presidente da PAMAGES, que, juntamente conosco, está patrocinando este evento. Gostaria de agradecer também nas pessoas da doutora Raquel Preto e do doutor Aristóbulo a participação importantíssima do Instituto dos Advogados e da ASP. E gostaria de dizer tão somente que este evento, Compromisso para com a Justiça, é um dos eventos mais importantes, pois as 3 principais entidades do mundo jurídico, OAB, Magistratura e Ministério Público, estão congraçadas no objetivo comum de aprimorar os serviços judiciais à população paulista. E, para tanto, foram convidados todos os candidatos a governador e todos prontamente aceitaram a participação neste evento, com uma pauta previamente ajustada, podendo assumir, deste modo, compromissos importantes para com a Justiça, bem como anotar em suas agendas os problemas que afligem a população de São Paulo no mundo jurídico. Daí a importância desse evento e, mais do que isso, demonstra que cada vez mais
magistratura, Ministério Público e advocacia estão unidos no objetivo comum de bem servir a população e a sociedade paulista, de modo que eu tenho certeza que, graças ao empenho do Marcos da Costa, do Jaime de Oliveira e ao nosso, a sociedade paulista pode se deparar hoje com um evento de alto nível. Muito obrigado a todos e gostaria de agradecer ao nosso primeiro palestrante, Dr. Laércio Benco, desejando-lhe, não só a ele, mas a todos, muita sorte nesse pleito. Nós informamos que cada candidato terá 20 minutos sem tolerância para falar sobre os seguintes assuntos: democratização do Poder Judiciário e do Ministério Público, eleições diretas, autonomia orçamentária, precatórios, litigiosidade do Poder Público, sistema carcerário e justiça estadual e pacto federativo. Aos 18 minutos, o candidato será avisado sobre seu tempo. O candidato terá mais 5 minutos para suas considerações finais sobre assuntos de sua livre escolha. Aos 4 minutos, o candidato será novamente avisado sobre seu tempo. Durante toda a explanação dos candidatos, não será permitida a manifestação da plateia. Não haverá debates e nem perguntas. Ao final da apresentação, cada candidato concederá uma entrevista ao vivo que será transmitida pelos sites da OAB, APAMAGES e a PMP. Nós convidamos à tribuna Laércio Benco, do PHS, Partido Humanista da Solidariedade, advogado tributarista, pai de 2 filhos, vereador na cidade de São Paulo, 41 anos, natural de São Paulo. Candidato, o senhor tem 20 minutos a partir de agora para apresentar as suas propostas, atendo-se exclusivamente aos temas da pauta. Bom dia a todos. Quero pedir desculpas aqui pela voz rouca, que é fruto da gripe, que acho que está pegando bastante paulistanos aqui, mas não poderia deixar de estar presente nesse evento que fiz questão de confirmar presença tão logo fui convidado. Quero parabenizar aqui a mesa, na pessoa do meu presidente Marcos da Costa, presidente da OAB, a quem quero dedicar uma especial homenagem pela atitude de vanguarda na inauguração desta nova sede da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, que demonstra a pujança da advocacia paulista. Essa pujança da advocacia paulista, esse orgulho da advocacia, recuperados na gestão do seu antecessor e agora solidificados em sua gestão. Porque, sem dúvida nenhuma, a advocacia do Estado de São Paulo, ela tem uma marca sólida, uma marca forte, e essa sede representa muito bem isso. Representa a modernidade, representa a força e representa também a seriedade e a sobriedade, de mostrar que a advocacia também tem seu compromisso social, porque, como conversávamos agora há pouco lá embaixo, o fato de termos a sede da OAB nesse local aqui no centro da cidade de São Paulo demonstra o compromisso com a revitalização do centro de São Paulo, tão abandonado ultimamente pelos poderes públicos, mas que a OAB faz sua parte em fincar o pé no centro de São Paulo e manter aqui e ajudar essa revitalização, modelo esse que deveria ser seguido por muitos órgãos públicos que infelizmente não o fazem. Então, presidente Marcos da Costa, antes de falar como candidato aqui, falo como advogado orgulhoso de ser membro dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil em sua gestão. Quero aqui agradecer ao doutor e parabenizar o doutor Jaime, presidente da APAMAGES, Associação Paulista dos Magistrados, pelo brilhante trabalho que tem feito também à frente desta associação tão importante do Estado de São Paulo, que congrega todos os nossos magistrados, esses magistrados que muitas vezes são absolutamente sobrecarregados de serviço, têm uma carga horária de trabalho absurda, trabalham no fórum, trabalham em casa, pensam nos processos durante o deslocamento, muita de casa para o trabalho, não tem finais de semana, porque a maioria deles, tenho certeza, está 100% dedicada à sua função, que é decidir os litígios, que é colocar em prática tudo aquilo que está prescrito em lei, e que muitas vezes, infelizmente, o Estado, o governo não tem reconhecido e não dá a estrutura necessária. Da mesma forma que cumprimento o Dr. Felipe Locke, presidente da Associação Paulista do Ministério Público que nesse momento tão importante da política brasileira, em que
se nós podemos notar hoje que há mais sujeira do que tapete nos órgãos públicos, em todos os níveis, essa visão nós temos graças à atuação independente do Ministério Público, que tem apontado os problemas que, embora muitas vezes o Poder Executivo em todos os níveis teimam em tentar esconder e ir jogando sujeira para debaixo do tapete, está lá o Ministério Público, principalmente aqui no estado de São Paulo, mostrando e apontando que há coisas erradas e com a sua independência, com a sua força, com a sua capacidade de atuação, vem fazendo um trabalho muito importante em prol de toda a sociedade, porque a sociedade, se ela não se sente totalmente órfã, um dos motivos é a existência do Ministério Público, principalmente aqui no estado de São Paulo. Meus amigos, o primeiro tema que eu gostaria de abordar aqui é a independência do Poder Judiciário. Nós temos o artigo 2º da Constituição Federal, que prega a existência de 3 poderes, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, e prega principalmente a independência entre esses 3 poderes. Esse artigo foi recepcionado e foi replicado na Constituição do Estado de São Paulo, no seu artigo 5º, que também reitera a independência entre os 3 poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. Agora, infelizmente, nós temos ainda uma herança, como nós somos um país muito novo, enquanto o Brasil tem 500 anos, e desses 500 anos, durante os primeiros 150 anos, era apenas uma colônia distante, depois viramos a sede do Império Português, e temos aí algumas incipientes instituições democráticas há pouco mais de um século, nós temos ainda o ranço de quem cuida do Poder Executivo, quem está à frente do Poder Executivo, querer ainda ter aquele ranço do Império, do poder moderador, que era na época do Império, tínhamos o 4º poder, que era o poder moderador. E, infelizmente, nós não podemos falar hoje, na minha opinião, na plenitude de independência do Poder do Judiciário. Nós podemos sim falar que os nossos magistrados são independentes. Nós podemos sim falar que os nossos magistrados, em sua absoluta maioria, são pessoas do bem, preocupados com a causa pública, preocupados em cumprir o seu mistério com a melhor desenvoltura e rapidez possível. Mas como podemos falar em independência do Poder Judiciário se nós não falamos em autonomia financeira orçamentária do Poder Judiciário? Eu fico escandalizado todas as vezes que em meu escritório, e quero deixar aqui, abrir um parênteses, deixar claro e registrado, sou vereador na capital de São Paulo, mas antes de mais nada, sou advogado. Posso, se Deus quiser, serei governador do estado de São Paulo, se Deus quiser, continuarei na vida pública, mas jamais deixarei de dizer, quando eu me qualifico, eu começo a falar sempre que eu sou advogado, porque essa é a profissão que eu sempre sonhei em ter, desde os primórdios da minha infância, e é a profissão que eu me orgulho de exercer. E fico escandalizado em meu escritório de advocacia, que tenho aberto desde 1996, milito na advocacia desde 96, daqui um ano e pouquinho completarei 20 anos com o meu CNPJ da Advocacia Benco Lopes. Fico indignado toda vez que eu vou recolher uma GARI de custas processuais e ver que essa GARI vai para os cofres do governo do estado de São Paulo. E lembro, agora não vou saber precisar a data, mas todos os senhores aqui que são da área sabem do que eu estou falando. Há 7, 8 anos atrás, aproximadamente, nós tivemos uma tentativa do Poder Judiciário de receber diretamente essas custas processuais, que infelizmente o governador que hoje tenta a reeleição por mais uma vez, ele ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade, podando o Poder Judiciário de ter sua autonomia orçamentária. Ou seja, é um viés de querer ser o poder moderador. O governador, naquela época em exercício e hoje candidato à reeleição, tentou agir como poder moderador
infelizmente obteve êxito, mas não soube agir democraticamente. Se democrático fosse, se respeitasse a tripartição dos poderes, se respeitasse efetivamente o Poder Judiciário, respeitaria a autonomia do Poder Judiciário para receber aquilo que lhe é de direito. Porque, em primeiro lugar, no meu entendimento, as custas processuais têm a natureza jurídica de taxa, porque você paga para ter uma contraprestação específica, ou seja, aquele que necessita da prestação de serviços judiciários de ajuízo uma ação está pleiteando ter um serviço em troca do Poder Judiciário. É uma taxa, não é um imposto. Se imposto fosse, tudo bem, deveria ser recolhido aos cofres centrais. Mas é uma taxa, é um tributo vinculado. Ninguém paga a guia de 1% de custos pensando em saúde. Ninguém paga a guia de 1% de custos processuais pensando em educação. Ninguém paga a guia de 1% de custos processuais pensando em ter segurança pública. Você paga a guia de 1% de custos processuais pensando em ter uma contraprestação jurisdicional compatível com o valor que você está pagando. Pensando em ter fóruns modernos, pensando em ter uma informatização na sua plenitude, pensando em ter uma boa e decente remuneração dos magistrados e de todos os servidores do Poder Judiciário, é nisso que você pensa quando você recolhe essas custas de 1%. E aqui, sob a desculpa de se utilizar da Lei de Responsabilidade Fiscal, que limita em 6% os repasses da receita corrente líquida do Estado de São Paulo, dos estados, para o Poder Judiciário, eu, data máxima vênia aos legisladores que fizeram essa lei, que estipularam esse percentual, eles rasgaram frontalmente a Constituição Federal, a cláusula pétrea que fala da independência entre os poderes. Se eu tenho independência entre poderes, é decorrência lógica e óbvia que eu tenho que outorgar uma independência orçamentária a esses poderes. Sem autonomia orçamentária, financeira, não há independência. Do jeito que vão as coisas, daqui a pouco, ou a presidente da República, ou o governador do Estado vai chegar para a OAB e falar: olha, doutor Marcos da Costa, a anuidade da OAB vai para os cofres do governo federal e a gente vai repassar o dinheiro para os senhores aí, tudo bem? Então nós não podemos aceitar isso. Nós temos que, todos aqueles que atuam na área do direito, devemos cobrar. E peço a todos os senhores aqui que, sempre que possível, cobre daqueles que vão usar essa tribuna aqui após a minha fala, se eles defendem essa autonomia. Porque eu, como governador, tenho certeza absoluta, darei plena e total autonomia orçamentária ao Poder Judiciário. As custas processuais, as taxas processuais serão encaminhadas diretamente aos cofres do Poder Judiciário. Nós não seremos receptadores de dinheiro que não nos pertence, porque, repito, o dinheiro das custas do Poder Judiciário ao Poder Judiciário pertence. E tomei a liberdade aqui de trazer alguns números. Tenho certeza que muitos dos senhores aqui sabem do que eu estou falando, mas é sempre importante registrar. Por conta do fato do Poder Judiciário estar sob o julgo do Poder Executivo, o Poder Judiciário acaba tendo que preparar uma proposta orçamentária e encaminhar ao Executivo. Pois bem, no ano de 2012, vamos começar, em 2014, o Poder Judiciário fez uma proposta orçamentária de 11 bilhões 464 milhões de reais. E no orçamento do Estado de São Paulo, na lei orçamentária aprovada pela Assembleia Legislativa, que infelizmente também está sob o julgo do Poder Judiciário, porque lá não há independência política, nós tivemos uma liberação no orçamento para o Poder Judiciário de 8 bilhões 427 milhões, ou seja, 30% a menos do que foi pleiteado pelo Poder Judiciário, isso previsto em orçamento. Todos nós sabemos que
o Tribunal de Justiça e todos aqueles responsáveis pelas finanças do Poder Judiciário têm que ficar constantemente batendo a porta e implorando pela efetiva liberação dos recursos, porque o fato de estar previsto no orçamento os 8 bilhões e 400 milhões, 30% ao menos, não significa que isso será liberado. Em 2013, foram 9 bilhões 595 milhões de orçamento apresentado pelo Tribunal de Justiça ao governo do Estado de São Paulo, que por sua vez liberou apenas 7 bilhões 637 milhões. Agora o exemplo gritante está em 2012, porque em 2012 estava longe de período eleitoral, estava numa outra situação, então o Poder Judiciário pediu 13 bilhões 261 milhões, de forma fundamentada, de forma correta, e o governo do Estado de São Paulo liberou, teve a pachorra de desrespeitar, dar um tapa na cara do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, liberando apenas a metade do valor, 6 bilhões 875 milhões. Isso é desrespeito, isso é querer colocar tutela, isso é querer colocar cabresto sobre o Poder Judiciário. E nós que pretendemos viver em uma sociedade livre e democrática, temos que garantir, repito, e não tenho medo de ser cansativo nessas frases, de garantir a independência dos poderes, que é uma cláusula pétrea da nossa Constituição. Agora, essa cláusula pétrea sofre golpes de marretadas violentas ao ter cerceada a sua autonomia orçamentária. Nós temos hoje, por conta desta falta de autonomia, um déficit de pelo menos 400 juízes no Estado de São Paulo, pelo menos, que fazem muita falta, não só a magistratura, que tem uma carga exacerbada de trabalho, fazem falta a advocacia, porque não temos condições, os nossos processos acabam andando de uma forma mais lenta do que poderia dar. Fazem muita falta ao Ministério Público, que apesar de ter uma postura independente e absolutamente atuante, mas depende da atuação do Poder Judiciário. E agora, com 400 magistrados a menos, estamos falando de 400 magistrados no Estado com 645 municípios. Com 400 magistrados a menos, nós temos uma situação muito perigosa, muito lenta, que denota que acaba acarretando a lentidão dos processos, a lentidão dos trâmites processuais, o que prejudica a toda a sociedade, menos ao principal cliente do Poder Judiciário, que é o próprio Poder Executivo, que para eles, vamos falar sobre esse assunto um pouco mais adiante, interessa que as coisas demorem, porque vai ficando precatório na fila, vai demorando as ações a serem tramitando, então é um jogo, parece que nesse assunto o atual governo do Estado de São Paulo, que está lá sentado há 20 anos no poder, tal qual o imperador, age como se fosse o poder moderador, não como o poder executivo, parece que leu Maquiavel de cabo a rabo para como agir em relação ao Poder Judiciário. E quero dar um exemplo aqui concreto de como não há política de incentivo ao Poder Judiciário, mas há uma politicagem vergonhosa. Nós temos a Lei Complementar 877, de 29 de agosto de 2000 ainda, estamos falando do século XX, ok? Que criou a terceira vara de Lençóis Paulistas. Em 29 de agosto de 2000. Essa terceira vara foi inaugurada apenas agora, dia 15 de agosto de 2014. 14 anos depois. Para quem está lá há 20 anos no Palácio dos Bandeirantes, achando que aquilo lá tudo é seu, pode parecer pouco tempo, mas para nós que vivemos no mundo real, para a população de Lençóis Paulista e região, todos os jurisdicionados da comarca de Lençóis Paulistas, para todos eles, 14 anos é muito tempo. 14 anos é praticamente uma vida. Para os advogados que dependem do resultado dos seus processos, 14 anos é um tempo imensurável. Para quem está há 20 anos acostumado com os corredores do Palácio, não. É pouco, porque eles pretendem ainda ficar mais 4 e, se possível, se eternizarem lá. Mas para quem está
no dia a dia, e repito, para quem vive o mundo real, é muito tempo e é inadmissível. E aí imagino que não sofrem os 2 magistrados que estavam lá até agora sozinhos naquela comarca, as centenas ou milhares de advogados daquela comarca e as centenas de promotores públicos que dependem daquela comarca. É uma coisa absurda, é uma coisa que infelizmente nós não podemos aceitar. Não há independência sem autonomia financeira. Eu quero aqui registrar, já que infelizmente o nosso tempo está chegando ao final, eu quero registrar também minha posição. Sou radicalmente favorável a eleições diretas para presidente do Tribunal de Justiça. Se falamos em democratização do Poder Judiciário, não podemos falar em democracia sem eleições diretas. Não podemos falar em democracia se todo e qualquer magistrado, seja ele de onde for, não puder votar para presidente. Poxa vida, agora nós comentamos 30 anos, e fizemos festa de 30 anos do movimento Direta Já, onde eu quero votar para presidente, esse era o jargão. Por que o magistrado não pode votar para presidente? Se acha que o magistrado não tem preparo? Se acha que o magistrado não tem condições? Que o magistrado vai escolher mal? Eu defenderei e usarei toda a minha força política enquanto governador do Estado de São Paulo para que hajam eleições diretas para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, porque isso trará ares democráticos, isso trará renovação, isso também consolidará o princípio da independência do Poder Judiciário. E eu não posso deixar de encerrar aqui, como advogado, lamentar a questão dos precatórios. Eu tenho um caso no meu escritório, eu ajuizei uma ação em favor de um pai que teve o filho morto dentro de uma escola do Estado de São Paulo, em 1996. Essa ação transitou em julgado apenas em 2009. E essa família até hoje não recebeu 1 centavo da indenização, está lá na fila dos precatórios. E quantas são as vezes, presidente Marcos da Costa, que o pai daquela criança falecida já há 16 anos, vem ao meu escritório e fala, mas doutor, e o meu dinheiro? E eu tento explicar a situação para ele, ele olha para mim como se falasse, poxa, doutor, levanta aí da cadeira e vai atrás como se dependesse do advogado. Porque a cobrança do cliente recai sobre o advogado, não recai sobre o governador do Estado de São Paulo que segura vergonhosamente o dinheiro dos precatórios e que libera a conta-gotas. Então, no meu governo, nós vamos instituir formas de agilizar o pagamento dos precatórios e de fazer compensação dos precatórios com os tributos, principalmente com o ICMS, mas uma compensação administrativa fácil e rápida. Seu tempo está esgotado. O senhor tem agora 5 minutos para as considerações finais sobre assuntos de sua livre escolha. Muito obrigado. Então, faremos uma compensação com o ICMS de forma rápida. Você vai no balcão da Secretaria da Fazenda, leva o seu precatório e pode compensar. Aí você vai ter um mercado aí onde você vai poder vender esse precatório por 85%, 90% do valor de face, e não essa vergonha de mercado que nós temos aí, onde o precatório é vendido por 20%, 25% do valor de face. Falando agora um pouco, aproveitando esse tempo que nos resta, sobre a política de uma forma geral. Sou candidato a governador e no nosso programa de governo nós temos 4 eixos básicos, que serão nossas 4 principais secretarias, nossas 4 únicas secretarias. São 25 secretarias hoje no governo do Estado de São Paulo e 39 ministérios no governo federal. Nós governaremos de forma enxuta. Nós teremos apenas a Secretaria de Gestão Pública, sobre a qual ficarão Secretaria da Casa Civil, Secretaria das Finanças, Secretaria da Justiça. Nós teremos a Secretaria da Segurança Pública, onde ficará toda a questão que envolve a segurança pública, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a própria atual Secretaria de Segurança Pública. Nós teremos a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, onde ficarão as secretarias de obras, as secretarias de transportes, todas as secretarias que falem direto e indiretamente de obra, crescimento, como a Secretaria de Trabalho e de Emprego, porque terão que ter a conotação do desenvolvimento, sim, mas de forma sustentável, porque temos que investir na economia criativa, temos que investir hoje
Esse produto chamado telefone, se você vai na Europa, isso daqui é indispensável. Um veículo é dispensável. Nós temos hoje o Google faturando bilhões, enquanto empresas automobilísticas pedem concordata. Nós temos que entrar efetivamente no século XXI. E os nossos principais partidos políticos ainda pensam com a cabeça do século XX. E a quarta secretaria será a Secretaria de Qualidade de Vida, onde ficarão Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde, Secretaria de Esportes e Lazer e Secretarias correlatas. Com isso, enxugaremos milhares e milhares de cargos em comissão. Com isso, enxugaremos dezenas de milhares de atos burocráticos absolutamente desnecessários que de nada servem para o bem-estar da população. E com isso, daremos um foco claro à nossa gestão, que é valorizar o ser humano, que foi transformado de nada para consumidor no governo Fernando Henrique, que trouxe a estabilidade econômica, no governo Lula, que fez uma melhor distribuição de renda entre as pessoas. A vida das pessoas melhorou da porta de casa para dentro e todos viraram consumidores. Nós vamos transformar esses consumidores agora em cidadãos. Vamos trazer qualidade de vida e melhorar a vida da porta de casa para fora, com transporte público de qualidade, com a economia criativa, com empregos de alta tecnologia, ensinando o nosso jovem a se qualificar. Eu não posso admitir tomar aquele cafezinho, fazer até propaganda aqui, presidente, o Nespresso, que eu adoro, que é importado da Alemanha. E na Alemanha não tem um pé de café. Nós exportamos o nosso café para importar um potezinho de café. É um absurdo isso. Isso é falta de comprometimento com o país. Nós não vamos permitir isso. E quero pedir para os senhores, nesses últimos instantes da minha fala, que meditem e que reflitam. Nunca tivemos uma oportunidade tão grande de uma efetiva renovação. Nunca. Infelizmente, por um fato trágico, perdi meu amigo Eduardo Campos, a quem foi o primeiro partido que se aliou, o PHS foi o primeiro partido que declarou apoio à candidatura de Eduardo Campos quando ele se lançou candidato a presidente da República. Em 2010 já estive com Marina Silva. E agora estamos novamente, pelo destino, assim quis, novamente com Marina Silva. Então temos a chance de mudar o nosso país. Temos a chance de acabar com a polarização PT-PSDB que divide o país. E Marina Silva é o amálgama que vai unir o país, trazendo para a administração pública o que tem de bom dentro do PT, o que tem de bom dentro do PSDB, o que tem de melhor dentro de todos os partidos políticos, para que não continuemos a administrar o país de uma forma rachada, para que administremos o país de uma forma unida, de uma forma com um único pensamento, o bem-estar da população. Por isso que eu peço para vocês o voto para minha amiga querida Marina Silva para a presidência da República e peço o apoio de vocês para esse candidato, que é o único candidato também que está no governo do Estado de São Paulo, ao lado de Marina Silva. Presidente Marcos da Costa, orgulhoso em ser advogado, me despeço aqui, parabéns pela sede, muito obrigado a todos. Para promover o encerramento dessa primeira apresentação, com a palavra, Dr. Marcos da Costa. Quero mais uma vez agradecer ao candidato Laércio Benco pelo comparecimento e reiterar que se trata de uma iniciativa inédita. A advocacia através do OAB, da ASP, do IASP, a magistratura através da PAMAGES, o Ministério Público através da Associação Paulista do Ministério Público, unidos nessa frente pela justiça, contribuindo para que o cidadão, na hora de escolher o candidato, conheça também esse papel fundamental que é da democracia, que é a justiça paulista. Muito obrigado. Candidato Laércio Benco, obrigada pela participação nessa primeira fase aí do ciclo de exposições com os candidatos. Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação aí, uma análise, uma reflexão sobre a sua palestra para os nossos internautas. Eu tenho certeza absoluta que na nossa palestra, e se for comparada com as demais palestras, mostrará que o único candidato que não está preso pelos grilhões da velha política sou eu.
Todos os demais vão fazer discursos mornos, não vão assumir compromissos, como eu assumi, de dar total independência orçamentária ao Tribunal de Justiça, de dar total apoio ao Ministério Público, nesse momento em que o Ministério Público mostra que há mais sujeira do que tapete lá no Palácio dos Bandeirantes, de dar total autonomia aos magistrados, total apoio aos advogados. Nenhum candidato terá propostas tão ousadas porque eles estão amarrados aos grilhões do passado. Então, se nós queremos renovação, se nós queremos atitudes, resultados novos, precisamos de atitudes novas. E eu e Marina Silva estamos dispostos a ter essas atitudes. Obrigada, candidato. Nós estamos ao vivo. A repórter da OAB também tem uma pergunta para o senhor. Olá, bom dia. Quais as propostas que o senhor traz para a advocacia aqui no estado de São Paulo? São várias propostas, mas eu quero ater principalmente a uma que é a grande vergonha. Nós precisamos de muitas coisas. Se nós, por exemplo, trouxermos autonomia orçamentária para o Poder Judiciário, a qualidade que os advogados terão dentro do Poder Judiciário subirá muito. Mas, principalmente, o foco que eu quero dar é acabar com a fila dos precatórios. Isso é um desrespeito, é uma vergonha, não só ao jurisdicionado que tem uma ação ganha e que fica cobrando do advogado, achando que o advogado que está com má vontade, que o advogado é que é lento, e o advogado não pode pegar o jurisdicionado e levar lá no gabinete do governador para mostrar que a culpa é dele, que ele não tem vontade em pagar o que deve. Então nós vamos injetar mais dinheiro para o pagamento dos precatórios, mas principalmente permitir a compensação de tributos vencidos com precatórios de forma totalmente desburocratizada, como funciona hoje em alguns estados. Você tem um precatório, você vai lá no gabinete, no guichê da Secretaria da Fazenda, protocola um pedido e tem o seu tributo compensado, podendo ceder, transferir, sem nenhuma burocracia. Porque o que se precisa é pagar o que deve. E o maior devedor chama governo do estado de São Paulo, que é ocupado pela mesma pessoa há 20 anos. Candidato, eu tenho uma pergunta voltada para a magistratura. O senhor assume o compromisso de não cortar o orçamento do Poder Judiciário? Pelo contrário, eu quero dar autonomia orçamentária, eu quero que o Poder Judiciário fique com o dinheiro das custas processuais. Essa ação direta de inconstitucionalidade que o Geraldo Alckmin ajuizou há alguns anos atrás, quando o Tribunal de Justiça tentou receber diretamente as custas processuais, é uma vergonha, mostra que o Geraldo Alckmin ainda vive na época do poder moderador. Ele não agiu como chefe do Poder Executivo, ele se auto-intitulou chefe do poder moderador, porque ele tirou a iniciativa de autonomia orçamentária do Poder Judiciário. Então, o dinheiro do Judiciário vai para o Judiciário, e se não for suficiente, o governo do Estado de São Paulo aí sim tem que repassar até o limite de 6% da receita corrente líquida. É assim que eu interpreto a Constituição. Dinheiro, taxa judiciária, é para judiciário. Se for o caso, até o limite de 6% da receita corrente líquida, e hoje o governo não chega nem a 4%, nós podemos complementar. Candidato, muito obrigada pela participação, uma boa sorte. Eu que agradeço.